Olá meus amigos, neste vídeo vou aproveitar aqui todo um projeto que eu fiz para um aluno. Então eu quero aproveitar já o que está aqui na lousa e eu já deixar gravado para quem precisar fazer um armário que possa tirar algumas dúvidas de como é feito todo o processo. O que acontece hoje? Hoje tem muitas pessoas, são estudadas, fazem cursos e vem para a marcenaria, ele sabe muita coisa, sabe até projetar em programas de desenho, SketchUp, que é gratuito, Promob, que é pago, e tem a grande dificuldade, ele sabe projetar, fazer os projetos, mas a grande dificuldade dele, que não conhece a marcenaria, não vem da marcenaria, é justamente que tirar... saber as medidas, como se calcula para fazer um armário, por que uma placa tem que ser por baixo ou por cima, como esconder os parafusos. Então tenho alunos aqui que sabem projetar muito bem e ele não tem essa teoria de por que ele vai projetar, por que tem aquelas medidas e como se acha as medidas. E é o grande problema hoje, mesmo os marceneiros antigos, alguns antigos tem dificuldade de como projetar isso. Eu explico através de alguns desenhos na mão, que vocês vão ver aqui. Isso daqui é altamente, vai ser útil na hora de você fazer seus projetos. De uma forma bem, através de quê? De rascunhos de desenho, a gente consegue tirar uma lista de corte muito bem elaborada. Muita gente fica se preocupando aí com plano de corte. Normalmente, se você vai mandar cortar, as madeireiras têm esse plano de corte. Então, você tem que procurar entender mais sobre como é feito um armário do que ficar fazendo plano de corte. Porque a madeireira, ela corta, ela tem o seu plano de corte, mas ela não faz esses cálculos que eu vou mostrar a seguir. Então, não sei quantos vídeos vão dar, eu vou fazer todo o processo, então vai ter uma série, uma playlist somente no caso desse armário. É um armário com portas de correr, ele trouxe aqui a medida tem, tinha originalmente 2 metros, 2.200, eu vou falar tudo em milímetros, às vezes eu me confundo ainda, porque eu passei 40 anos falando em centímetros, e a gente está falando mais em milímetros porque os programas de desenho, os maiores falam em milímetros e as madeireiras usam também milímetros para cortar, fazer seus planos de corte. Pessoal, não sei se quando vocês olharem o vídeo, se vocês vão conseguir enxergar com detalhes aqui. Então, o que eu falo a vocês? Vai estar lá no Grupo Marceneiros um álbum que eu vou disponibilizar todos esses desenhos, essas medidas, tá? Então, quem quiser pegar mais a fundo, a entender o que eu estou falando, pode pegar, talvez imprime algumas partes desse, aí depois veja o vídeo e olhando no desenho você vai acompanhando também. Eu acredito que é uma forma até boa de você acompanhar melhor isso. Porque como eu estou mostrando, eu não consigo pegar cada detalhe assim, fazer o zoom e aproximar muito. Tá? Então, ele já definiu, já foi orientado de como medir, de como, com uma simples trena, ele achar que o esquadro da parede, esse armário vai ser para uma outra cidade, então ele foi lá, mediu, explicou como é que mede a altura, rodapé, o gesso, então ele me trouxe essas medidas, aí nós definimos já com a folga que ele vai ter, no caso ele é um lado à vista, então não tem muito problema de espaços de ser entre paredes. No caso seria, a maior preocupação que a gente tem seria o pé direito, que seria o quê? Do chão até o teto. Ele traz a medida bruta, mede os dois cantos da parede, no canto da esquerda da parede e da direita nos 2,20 metros, mais ou menos ele mede essa altura, ele me traz, aí eu vou explicando para ele o passo a passo. Então, foi definido que esse armário vai ser colocado nessa parede, do lado esquerdo é parede e do lado direito é a vista. Com essas medidas, aí já fiz aqui um esboço de quantas portas ia ter. A princípio ele pensava fazer em 2 portas.
Então foi orientado o seguinte: duas portas, 2.200 milímetros, teria que pôr uma divisão ao meio que ficariam 1.100 milímetros ou 1,10 m, o que é muito grande para você pôr prateleiras, mesmo sendo em dormitório, elas vão envergar, as gavetas vão ser muito grandes. Então eu mostrei para eles os prós e contras de fazer assim, então ele optou fazer por 3 portas. E aí nós conseguimos dividir isso em 3 partes. Então a seguir vou tentar explicar a vocês todo o processo que foi feito para fazer isso. Bom, antes de calcular o armário, pergunto para o aluno: você quer fazer colocar arremate no armário? Quer que a gente, quando for instalar, te ensine a colocar os arremates como se fazia antigamente, como os marceneiros antigos faziam? Hoje uma coisa que muita gente nem sabe o que é um arremate. Por quê? Esses armários grandes, quando você vai colocar no local, dificilmente você vai colocar no piso. O piso pode estar torto, tem uma onda. Normalmente você coloca com a base já toda pronta. Além de aparecer os parafusos que você vai montar a base, o que acontece? Você tem que calçar esse armário, porque normalmente ele tomba para frente um pouco. É normal, porque quando o pedreiro vai fazer o piso, a régua é meia mole, ela dá uma curvada. Então é comum os cantos próximo à parede está um pouquinho mais alto que a frente, então ele tomba para frente. Ele tombando para frente, eu não posso deixar o armário um pouco tombado, eu tenho que calçar esse calço, eu vou colocar aqui, aí vai ficar uma fresta, e nessa fresta, se passar uma massa, com o tempo, ela vai trincar, ela vai cair, e a hora que a pessoa vai fazer limpeza no dia a dia, essa massa que é colocada aqui, ela vai ficar suja, isso fica horrível. Então, o aluno querendo, eu vou ensiná-lo a fazer dessa forma, colocar um arremate embaixo. Pode ser colocado um arremate aqui, que é a parede esquerda, e pode colocar um arremate aqui, que vai ser ajustado na obra. Também esse painel, pergunto, você quer fazer o armário com esse painel já fixado nele direto, para correr um arremate nele que vai ficar horrível, ou você quer aprender a ajustar esse painel na parede sem aparecer o arremate atrás? O próprio painel é possível ajustar. O aluno optou a fazer da melhor forma, que é ajustar esse arremate no local, tá? Então vou calcular o armário para isso. Por isso que eu vou fazer, antes de você começar a projetar o armário, você tem que olhar todos esses detalhes. Eu vou tentar passar vocês a seguir todos esses detalhes. A gente definiu que vão ser em 3 portas, arremate aqui embaixo, arremate aqui. A grande vantagem de você pôr arremate, por exemplo, numa base, você pode montar a base com todos os parafusos, depois esse arremate só é colado lá na hora. Outra coisa, o que acontece? Vamos supor, você esqueceu uma janela aberta, caiu água no lugar, a água vai pelo chão, vai pegar no armário. Todo mundo sabe que MDF ele estufa, ele incha. Se ele pegar aqui embaixo, ele vai somente estragar mais a parte externa. Você só vai cortar, vai trocar essa tira aqui e acabou. Você já tem como colocar um outro arremate depois. Quando eu comecei a fazer o projeto, eu fiz primeiro a estrutura, uma parte de frente da estrutura do armário, para depois eu fazer um corte. O aluno vai entender, eu explico para o aluno por que precisa desses cortes e desse corte. Normalmente eu faço aqui em papel, uma folha de sulfite A4, faço um desenho da frente dele. Nesse desenho de frente eu não preciso fazer praticamente o desenho da porta como eu fiz em perspectiva lá, porque não tem necessidade. Eu já faço ele com a parte interna aparente, que é o que eu preciso colocar as medidas. Onde vai ter esses 2 riscos aqui são as frentes dos painéis. Depende de como eu vou fazer, eu já tenho que fazer um desenho, mesmo que seja à mão, mostrando esses painéis, esses pé direito que vão aqui. Eu chamo isso de painel, alguns chamam de fianco. E através disso daqui é que eu vou ter poder tirar uma lista e fazer todo o processo das medidas. Primeiro, pegamos a parte, vamos fazer um detalhe aqui, das portas eu já falei que ele queria fazer praticamente uma divisão no meio, expliquei que ia ficar gavetas muito grandes, então a gente preferiu fazer em 3 portas.
Como 2,20 dá para dividir por 3, vai ficar uma porta aqui, no caso a gente já calculou, deu 773 centímetros de porta, então não tem problema dela ficar. Nós temos aqui uma coisa que é o seguinte, o pé direito desse local, ele é muito alto, ele tem 2,860. Aí tem o problema também, porque a placa tem 2,750, 2,75 e o pé direito 2,860. Então, eu expliquei para ele que a gente teria aqui alguma dificuldade para colocar esse painel, que não tem painel a mais com 2,75. Então, a gente optou fazer ele alto da base e ele terminando aqui, ó, na linha do onde vai o arremate. Nós vamos virar esse arremate de lado. Com isso, nós conseguimos uma base com essa lateral com 2,680, que aí eu já consigo dar um recorte e ajustar. Então eu vou vir com o arremate aqui, vai virar aqui, ele vai vir aqui e vai virar aqui. Aí nós não temos o problema de, se eu fizesse daqui até o teto, normalmente eu faço daqui até o teto, aí vai ser maior do que 2,75 e eu teria que fazer uma emenda que vai ficar feio demais. Não gosto de fazer esse tamponamento aqui, ó, esse lateral indo até o chão. Muita gente acha que fica mais bonito eu levar até o chão. Aí eu volto a falar para vocês, por que eu não gosto de fazer isso até o chão? Uma placa de MDF fazendo parte da estrutura do armário até o chão. Aqui no caso é uma residência, nós sabemos que residência tem alguns probleminhas com a umidade. Volto a falar, alguém derruba um balde d'água, chove, a água vem e vai umedecer aonde? Ela vai umedecer embaixo do armário. Mesmo que não caia no armário, caia em algum lugar, ela vai correr aqui, ó. Ela vai te danificar essa placa. Você vai ter que, às vezes, desmontar o armário para poder trocar essa placa. Nesse caso aqui não, ela vai estragar só o arremate. Por isso que eu insisto em colocar somente a base que você consegue arrumar. Tá? Definindo isso daqui, aí vamos para as medidas. A medida inicial era 2,200. Eu pus até um asteriscos aqui. Por quê? Ó? Quando eu diminuí, ó, medida do armário era 2,200. Mas ao dividir para vãos, prateleira, deu quebrado. O que eu falo quebrado? Quebrado, meio milímetro. Então fica ruim. Eu não tenho condições numa máquina que não seja de precisão ou digital cortar meio milímetro. Então eu prefiro que pelo menos os milímetros seja milímetro inteiro, não décimos de milímetro. Então, como é que a gente fez a conta? Quando nós dividimos as 3 portas, foi dividido, deu o número cheio, que dava acho que 734. Só que na hora que eu dividi aqui, ó, deu meio milímetro. Nessa medida da largura dos 2,200 que seria antes, entra daqui até o final, até contando com a placa. Isso é o tamanho do meu armário. Aí eu vou começar a tirar tudo isso para me saber a medida da porta. Definir que para eu receber esse arremate, eu coloquei uma placa de 18, melhor do que a de 15 para colar. Tá? Então provavelmente eu vou pôr um arremate. Se ele encostar direitinho na parede, vai ser um arremate com 18 milímetros de largura. Se por exemplo encosta um bico aqui e subiu meio centímetro atrás, vai estar 23 milímetros em cima e por aí vai, tá? Então a gente vai levar um arremate maior e o aluno vai aprender a ajustar isso na hora lá no local. Cortar com uma tico-tico, com uma serrinha circular manual ou somente uma plena de mão. Feito isso daí, eu tenho a medida principal. Então, para descobrir agora a medida, o vão da porta, eu tenho que somar tudo. Então por isso que eu tenho que pôr as cotas. As cotas estão aqui, ó. Eu coloquei, esses 18 entra na cota, 30 milímetros é a espessura do tamponamento que vai ter esse armário. O armário de correr normalmente todos são tamponados, porque a porta é interna, tá? Então entra 30 milímetros. Esse outro risco que tem aqui é o 15 milímetros do painel. Esse não entra na medida, porque a porta vai passar pela frente. Você vai ver aqui, ó. Esse vão aqui é o vão da porta, ó. Que tá o X aqui, ó. E vai ser madeirado isso, vai ser diferente. Eu pego a medida que eu tinha aqui, os 2,200, eu tiro o 18, 30 e aqui, ó, entra o 30 do tamponamento e do painel que nós vamos ajustar lá na hora. E eu desconto 30 mais 30 mais 18, são 78 milímetros. Dessa medida eu vou achar o vão da porta, que era 2,200, menos os 78, que é 30, 30 e 18, 78, eu cheguei numa medida de 2,122.
Desses dois 122 menos 60, aí sim entra 1, 2, 3, 4 painéis de 15, que dá 60 milímetros, está aqui, ó, dos 4 painéis, igual a 2062. Quando eu dividir por 1, 2, 3 vãos, deu 687,3, 3 décimos de milímetros. Então, como eu vou trabalhar com milímetro inteiro, nós arredondamos para 688, ou 68 centímetros e 8 milímetros, ou 688 milímetros. Daí é só você fazer a conta inversa, para você ver o tanto de milímetros que você vai aumentar. Eu posso manter 687, eu vou diminuir lá em cima. Então a gente resolveu, como já tem uma certa folga, nós vamos trabalhar com 688. Então eu faço a conta inversa, eu pego 688 vezes 3 igual a 2064, mais os 4 painéis, que é 60, eu tenho 224. Então esse 224 vai ser o vão da porta, das 3 portas, tá? Aí é só somar os 78 milímetros que eu tenho aqui, de 30, 30 e 18 dá 78, e eu vou ter o meu armário vai passar por 2,202. Por que que eu preciso dessa medida correta? Porque eu vou fazer os cálculos aqui numa calculadora e eu preciso que aqui esteja a medida correta, para vocês vão ver que isso vai ser útil na hora de eu ver se todas as contas que eu fiz aqui dentro, a medida está correta. Bom, aqui eu já sei que eu fechei nas medidas e cada vão desse vai ter 688, tá? Todas as prateleiras ou gaveteiros vão ter esta medida, tá? As 3 iguais. Isso vai me facilitar na hora do meu plano de corte e na hora de cortar isso daqui, tá? Definir essas medidas, eu coloco as medidas aqui. Aí, vamos calcular a porta. A porta, eu sei que aqui eu marco, ó, vão de porta 2124, que é o vão das 3 portas. Eu já tenho uma conta feita, eu costumo deixar uma porta passar pela outra 4 centímetros. Muita gente deixa 3 centímetros ou 30 milímetros. Eu fiz o cálculo por 40 milímetros. Se você quiser fazer em 30, vai mudar isso que eu vou falar para vocês. Então, para descobrir as portas, eu pego o vão da porta, que é daqui, ó, daqui até aqui, ó, que é o vão da porta. Vamos supor essa parte aqui, que é o vão das portas, que tem 2,124. Eu aumento para 40 milímetros passar um pelo outro, eu aumento 80 milímetros e divido por 3, eu tenho o tamanho da porta. Foi o que nós fizemos. Eu peguei o tamanho da porta, dividi, só que aí deu quebrado, então a gente arredondou para 735. Não importa, pode ser um pouquinho para menos ou para mais, isso não vai fazer diferença nenhuma, mas deixe a medida da tua porta não quebrado o milímetro, vai ser mais fácil de você trabalhar. Então, essa é a medida que eu vou ter em cada porta. No caso aqui, eu calculei para 40 milímetros, tá? Então, aqui nós temos a medida da largura toda acabada. E aqui, ó, definindo esse tamanho, eu já posso colocar a medida dos fundos. Isso eu tenho que escrever aqui, e é legal eu fazer onde uma placa acaba e onde começa a outra para tirar as medidas. Então, o fundo aqui a gente definiu fazer o fundo parafusado, tá? Não vou usar mais aquelas madeirinhas de prender, vou pôr uma madeirinha aqui, ó, que está aqui, ó, aqui está aumentado, ó, fixar fundo. Eu vou pôr uma plaquinha e vou parafusar os dois juntos. Então eu vou pôr a placa, essa placa vai cobrir os 15 e aqui vai cobrir metade desse. Essa daqui vai cobrir metade desse e metade desse. E essa daqui vai cobrir metade desse e esse aqui inteiro, porque vai receber o painel aqui à vista. Por que que nós fizemos esse painel aqui assim, ó? Ele aparecendo no topo, porque eu vou montar o armário lá, isso aqui, esse painel aqui nós vamos ajustar na hora, então por isso que eu preciso ter um outro painel sustentando o armário, montando o armário, que é para eu poder fazer. Vocês vão ver que tem um dente aqui, ó, é onde eu vou levar esse montante maior, esse painel maior, para ser ajustado no local, tá? Então, medida do fundo, se eu tenho 688 aqui, é só somar mais 15, metade desse dá exatamente 15 milímetros. Então, somando 688 com 15, eu tenho 703, está aqui marcado. Isso vai me facilitar na hora de eu tirar meu plano de corte. Aí eu tenho aqui, ó, esse fundo, ele tem, é o 688 mais metade desse, mais esse aqui inteiro. Então deu um quebradinho, deu 710 milímetros e meio. Então eu mantive aqui 710,5.
tá? Eu preciso desse, aqui no caso eu tenho que manter esse meio, porque se eu somar depois esse mais esse mais esse, eu tenho que ter a medida interna da porta. Só que quando eu tirar lá na lista, eu não vou pôr 2.700,5, eu ponho 2.711. Isso não vai, gente, não vai mudar em muita coisa, então aí não tem problema. Então definimos aqui, ó. Então sei que o gaveteiro, o tampo e essa prateleira tem essa medida, aqui essa medida e essa medida. Fechamos aí, ó. Então na largura do armário fechou, não tem que ter muita coisa. Agora vamos falar um pouquinho da altura do armário.